sementes vão mesclar os grãos da vida. Sabe se usarmos uma matriz de barro da carne deste orbe, não um cristal de Nibiru. Então, pra compensarmos o ventre que nutri-lo, não pode ser terráqueo, terá que ser de Nibiru. Matriz de barro, semente misturada do antigo primata com a raça avançada, num ventre de Nibiru, primeiro a ser gerado, chamado de Adamo, o de pele avermelhada. Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade a todos os assuntos que a gente vem falando nesses dias, que é com relação aos Anunnakis, a sétima cabeça da besta, e com relação ao povo do sexto dia e ao povo do dia 6, criações de Adão e Eva. Existe um povo diferente, uma criação diferente. Os Anunnakis criaram seres humanos. Toda essa temática que a gente vem tratando dos vídeos anteriores até o momento. E hoje eu vou trazer para vocês as informações do livro A Conspiração de Gênesis 6. O que o autor Gary Wayne descobriu, qual foi a conclusão que ele chegou a respeito de povo do dia 6 e a criação de Adão e Eva, tá? São 2 capítulos em que eu vou fazer um resumo para vocês. O livro é muito grande, não tem como eu falar todo ele a respeito disso, né? Embora ele cite várias vezes o povo do dia 6 ou o povo do sexto dia em vários capítulos do livro dele, mas eu vou trazer um resumo aí detalhado
de 2 capítulos apenas, para que o assunto não se prolongue tanto, né? Porque não tem nem como eu trazer todas as citações dele a respeito do assunto. Mas acredito que o que eu vou trazer para vocês hoje, a respeito do livro dele, já dê para dar uma clareada na mente de vocês com relação ao assunto. Então, fica ligadinho aí, guarda a nossa vinheta e já a gente já tá de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, em teu bar secreto. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a leitura, né, para ver o que o autor Gary Wayne, do livro A Conspiração de Gênesis 6, apurou e qual foi as conclusões que ele chegou em algumas partes do livro, né? Infelizmente, como o livro é muito grande e tem muitos capítulos onde ele cita o povo do dia 6, mas eu peguei aqui apenas os 2 primeiros, resumidamente, né? Para poder trazer para vocês aqui a visão que ele tinha a respeito do povo do 6º dia, ok? Após, eu vou trazer para vocês o que eu encontrei na Bíblia e nos apócrifos a respeito dessa criação do dia 6, que é diferente da criação de Adão e Eva, tá bom? Nós vamos ter aí confirmações na Bíblia e nos apócrifos, mas antes eu vou estar trazendo aqui a visão de um estudioso que provavelmente já pegou vários textos apócrifos e bíblicos, como ele mesmo vai citar, anotando, como ele mesmo também vai dizer aqui, né, se é importante para alguém tomar nota a respeito de que existe uma diferença entre as primeiras raças do 6º dia e a criação de Adão e Eva, bem como ele pôde constatar nas literaturas ocultistas que ele também estudou para poder trazer aí, fazer esse apanhado, esse compilado aí no seu livro A Conspiração de Gênesis 6, ok? Então vamos começar aí. Eu vou estar lendo para vocês aqui uma parte do primeiro capítulo. A Conspiração de Gênesis 6, capítulo 1, Heróis da Antiguidade. O autor nos diz assim, no capítulo 1, Heróis da Antiguidade, livro A Conspiração de Gênesis 6. Considere os textos dos tablets de argila da Mesopotâmia antiga com amostras em grandes museus ao redor do mundo. Então citados em livros didáticos de escolas e universidades como parte da história revisionista secular. Estas lendas antigas, descendentes dos sumerianos antediluvianos, foram herdados por babilônios, caldeus, acadianos e assírios no pós-dilúvio. E eles se tornaram um componente crítico. Mais uma vez, a minha cachorra interrompendo a minha gravação para dar o ar de sua graça, né? Mas vamos continuando. Eles se tornaram um componente crítico às suas culturas, religiões e sociedades.
Estas lendas sumerianas fantásticas, que inclui a epopeia de Gilgamesh, refere-se de volta a uma era de heróis, reinadas por gigantes Anunnakis, na qual desenvolvem-se antes da catástrofe do dilúvio. Então, de alguma forma, eles sobreviveram ao mundo pós-diluviano. Hesíodo, de forma enigmática, compreendeu estes heróis como a quarta raça misteriosa de seres criados por deuses. Essas 4 raças, elas se referem aos humanos mortais, aos centauros ou às 2 raças distintas de heróis Néfilins. Ou Hesíodo refere-se às 2 raças de humanos, os filhos de Adão e ao povo do dia 6, juntamente com centauros e os heróis. Ou ele se refere à lenda das fadas, Néfilins, centauros e humanos como as 4 raças. Ou seja, ele dá todas essas interrogações, porque é bem notado dentro das mitologias e dentro, muitas das vezes, até da ficção que a gente vê no cinema, nas séries e na TV, que existiam muitas raças convivendo juntas, muitas espécies diversas e diferentes. Então, Gawain, onde a maioria das mitologias e contos fantásticos vão estar aí contando pra gente, vão estar mostrando pra gente. Então, Gawain, ele levanta esse questionamento. Esses seres seriam 2 raças de humanos, os filhos de Adão e o povo do dia 6, ou seja, dando a entender pra gente aqui que o povo do dia 6 é diferente do povo de Adão e Eva, juntamente com a raça de centauros ou fadas, néfilins, centauros. Tudo isso seriam as 4 primeiras raças que habitaram a Terra antes de Adão e Eva. Então ele deixa isso no ar. E no segundo capítulo, né, esse é um trecho só apenas do primeiro capítulo, né, para a gente poder fazer uma resumida. No primeiro capítulo a gente tem um pouco mais no segundo capítulo a gente tem um pouco mais de informações, né? E agora eu vou passar para vocês algumas coisas que ele fala no segundo capítulo, né? A conspiração de Gênesis 6, capítulo 8. No segundo capítulo não, gente, perdão, capítulo 8. A conspiração de Gênesis 6, capítulo 8, linhagem real. Então vamos lá. A conspiração de Gênesis 6, capítulo 8 e não capítulo 2, a linhagem real. Ele nos diz assim: inesperadamente, Gênesis 5, 1 ao 3, respeitosamente acentua 2 facções competitivas. E também, pessoal, né, o capítulo 8 fala que a linhagem real. E o interessante é que, se vocês forem ver aí a descrição da Wikipédia a respeito dos Anunnakis, todos os vídeos que você encontra falando sobre os Anunnakis tem sempre uma observação embaixo, inclusive no meu, onde em muitos vídeos, em muitos lugares, a gente já ouviu dizer que Anunnaki significa aqueles que desceram do céu, ou aqueles que do céu vieram para a Terra, mas o Wikipédia ele dá um outro significado para nós, dizendo que Anunnaki significa linhagem do príncipe ou descendência real, né? Então é bem interessante a gente ver como muda, né, aí as referências. E aí no capítulo 8 nós temos a linhagem real, e o Gawain ele está falando respectivamente do capítulo 5 de Gênesis. E antes de continuar, eu quero dar uma lidinha nessa primeira parte do capítulo 5 de Gênesis, que aí a gente vai ver o que ele vai falar depois disso. Então no capítulo 5 de Gênesis está descrito assim, inclusive no capítulo 8,
O capítulo 5, o primeiro versículo do capítulo 5 de Gênesis está lá descrito antes dele começar o 8º capítulo. E aí está escrito assim: Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos e depois disso morreu. Esse é o capítulo 5 de Gênesis. E do primeiro versículo ao versículo 5. E aí nós temos Gary Wayne dizendo exatamente assim: Inesperadamente, Gênesis 5, 1 ao 3, respeitosamente acentua duas facções competitivas e possivelmente duas raças, claramente distintas, se alguém se importa em tomar nota, como se ele tivesse notado algo bem diferente e interessante nesse capítulo. A passagem insinua as linhagens reais concorrentes que estavam em uma batalha contínua pela legitimidade. Por que Caim nunca foi referido como um ser à imagem de Adão nas Escrituras? Sim, ele diz isso porque esse capítulo 5 de Gênesis fala da criação de Adão e Eva, a criação do homem, né? E também fala, citando somente Sete como filho à semelhança e imagem de Adão. Ele não cita Caim, né? E aí ele deixa essa pergunta: por que Caim nunca foi referido como um ser à imagem de Adão na Escritura? Ou seja, por que Caim ele não foi colocado na genealogia de Adão? Primeiro ponto. Por que a passagem, primeiro ela afirma que Deus criou o homem no singular, referindo-se a ele como ele, e então percebe que Deus criou macho e fêmea juntos? Sim, isso está retratado aqui, ó. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Ele o fez no singular. E aí logo depois vem: criou-os, homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem. Aí aqui já passou para o plural. No versículo 1 ele diz: ele o fez à imagem de Deus. No versículo 2 já diz: criou-os, homem e mulher, e os abençoou. E deu-lhes o nome de homem, ou seja, no plural. Deu-lhes o nome de homem no plural. Criou-os, homem e mulher, e deu-lhes o nome de homem no plural. E aí o Gary Wayne ele está questionando aqui algumas coisas. Por que a passagem, primeiro ela afirma que Deus criou o homem no singular, ele, referindo-se a ele como ele, e então percebe que depois Deus criou macho e fêmea juntos, usando o plural? Por que a passagem se refere a macho e fêmea como eles, abençoando eles, assim como o povo do dia 6 foi abençoado? Ou seja, o Gary Wayne está questionando que no capítulo 5, primeiro, a gente no primeiro versículo fala de um homem no singular. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é a minha cachorra brincando com o brinquedo dela no quintal. E tá fazendo um barulhão aqui. E não tenho como abafar esse som, infelizmente. Então o Gary Wayne ele chega a questionar aqui o porquê que no primeiro capítulo se refere ao homem no singular, no primeiro versículo, e no segundo versículo já fala de macho e fêmea, homem e mulher os criou, como tá lá como se estivesse repetindo a passagem do povo do dia 6,
assim como macho e fêmea os fez, os abençoou, e como está descrito lá na passagem do 6º dia. E aí ele vem depois disso dizendo: pense nesses como duas criações diferentes, a criação de Adão e a criação do dia 6. A passagem, ela parece estar saltando para lá e para cá, entre a criação de duas raças distintas. Parece que esse capítulo 5, ele quer dizer que é como se ele estivesse saltando da criação de Adão para a criação do povo do dia 6. Estivesse falando de um e de outro ao mesmo tempo, saltando para lá e para cá. Entre a criação de duas raças distintas, entre uma criação singular e outra plural. Similarmente, Gênesis 4 constata que Caim continuou a construir cidades numerosas, assim como Enoque construiu, seu filho construiu, sendo seu posterior. Nós já sabemos dessa história do filho de Caim, que foi Enoque, e que ele construiu uma cidade, e que essa cidade foi posto o nome do filho de Caim. Para quem essas cidades foram construídas? Ora, se a gente tem a informação de que Adão, segundo a religião contou pra gente, a família de Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra, para quem Caim estava construindo uma cidade? Se eram somente eles no mundo e mais ninguém. Nos primeiros anos da época adâmica, nós somos levados a acreditar, pela ortodoxia padrão cristã, que apenas poucas almas existiam, apenas algumas centenas, se eles tivessem popularizado vigorosamente de ambos os braços ou ramos. Ou seja, se eles tivessem, tido aí bastante filho, nesse curto prazo de tempo entre Caim sair de casa, construir uma cidade, construindo numerosas cidades apenas faz sentido se o povo do dia 6 já existia em grandes números e foram dominados, subjugados por Caim e seus descendentes. Ou seja, ele está trazendo já uma outra vertente, uma outra ideia, uma outra possibilidade, que quando Caim saiu de dentro da casa do seu pai, ele já encontrou, já existiam outros povos em outras regiões ali, do mesmo jeito que quando Adão saiu do Éden, encontrou a Suméria e o povo sumeriano e várias civilizações. Quando Caim saiu da barra de seu pai, de onde ele vivia, ele também encontrou outras regiões além, Outras regiões além, nós sabemos que ele saiu da Suméria e foi para a cidade de Nod, tomando essa linha de raciocínio de tudo que a gente já viu desde o início dos vídeos dos Anunnakis até aqui, Adão saiu do Éden e encontrou a Suméria. Caim saiu da Suméria, supostamente onde estavam vivendo Adão e Eva, fora do Éden, e dali ele foi para a cidade de Nod. E nos vídeos anteriores dos filhos de Órion e dos Pleiadianos, a gente descobriu que a cidade de Nod era a antiga cidade da onde existiu a Hiperbórea, lá na região do Polo Norte, certo? A região da estrela polar, a região do vento norte, Ali onde supostamente mora o Papai Noel, Onde está toda a tradição da loja branca, dos antigos hiperbóreos ali, dos vikings, que deu origem ali a várias ramificações, Dos celtas, druídicos, desde aquela linhagem toda de bruxos e bruxas e povos élficos, e toda essa coisa que a gente vê nos contos de fada. Então, nós sabemos que a cidade de Enoque, a cidade de Nod, ela, segundo o livro Os Pilares de Tubal-Caim, era este lugar da Hiperbórea, lá onde fica a estrela polar.
Então, supostamente, Caim saiu da Suméria e foi para a cidade de Nod, lá para a região norte, né, do norte europeu, onde ali já existia também povos da raça ariana. E ali ele se estabeleceu. E o Gary Wayne está dizendo aqui, se já não existissem outros povos, outras cidades, né? Isso só faz sentido se o povo do dia 6 já existia em grandes números e foram dominados, subjugados por Caim e seus descendentes. Gênesis 5:3, então, continua misteriosamente a afirmar que Sete era filho nascido à semelhança e imagem de Adão. Alguém pode perguntar, o que isso significa? A semelhança de Sete a Adão é provavelmente um contraste pretendido, mas não explicado. Ou seja, a semelhança de Adão e não ter citado o Caim como um filho e como um filho à semelhança de Adão foi uma coisa que foi propositalmente pretendida na Bíblia, mas não explicada, né? Eu acredito que seja muito bem pelas traduções fraudulentas, né? Onde eles jogam algumas coisas, omitem outras, né? Foi intencional deixar no ar de que somente Sete era um filho à semelhança de Adão, só que isso não foi explicado na Bíblia, sugerindo diferenças entre os cainitas e os setitas. Deixaram só uma sugestão pra gente. E o povo do dia 6, além disso, sugerindo diferenças entre o povo cainita, o povo setita e o povo do dia 6. A semelhança de Sete a Adão insinua que talvez Caim era diferente de alguma forma de Adão. Talvez ele nasceu com uma aparência diferente, talvez, né, com uma aparência aí de bode, de sátiro ou de galhos na cabeça, né, que a gente sabe aí que dentro das seitas que idolatram a descendência de Caim, tem aqueles seres com galhos na cabeça, né, com galhos de cervo, né, que são chamados os seirinhos, os sátiros, né, vai saber, algumas pessoas já tem uma linha que fala que Adão foi, que Caim, ele foi o primeiro lobisomem, ele também foi transformado por Lilith quando saiu de casa, e toda essa história aí, né, vampirescos, de licantropia e mais ainda a questão dos galhudos na cabeça. Então, de alguma forma, Caim ele tinha uma aparência diferente, que não era uma aparência adâmica. E também uma aparência não humana, talvez também diferente do povo do dia 6. Então, a gente até hoje é uma incógnita saber que tipo de aparência Caim tinha. E a gente percebe que no próprio livro apócrifo de Jazar, a gente vê aí em outros também que conta da criação, o primeiro livro de Adão e Eva também, se eu não me engano, que um parente dele, né, um parente dele que era cego, deu uma flecha nele, né, matou Caim achando que ele era algum tipo de animal. Então a gente sabe que tem aí um mistério com relação à aparência de Caim. Então a gente tem tudo isso aí para assimilar. Então, de alguma forma, Caim era diferente de Adão. De alguma forma. A semelhança de Sete a Adão pode também ser uma referência reservada à diferença distinta entre os setitas e os néfilins. Eu sugiro que isto se refere a todos os três. Ou seja, ele diz que ele considera todas essas possibilidades possíveis, né? Todas essas possibilidades que ele citou possíveis. Confirmando que a Bíblia documentou genealogias, linhagens distintas, descendentes de Adão, através de Caim e Sete, como também admitindo que a Bíblia documentou
que a Bíblia documentou uma raça adicional de Néfilis inseridos na criação por anjos sombrios e mais além, abrindo seu pensamento à ideia de que talvez Gênesis já sutilmente sugere diferenças na aparência entre Caim e Sete, que são princípios primários para o discernimento. Como e por que dois sistemas de crenças religiosas distintas emergiram, né? Dois sistemas de crenças religiosas distintos, seguindo dois deuses distintos que emergiram. Porém, esta hipótese contrária não deveria ser interpretado como estratagema de forma alguma para denegrir ou estigmatizar sumariamente qualquer raça ou povo, de cores, de pele diferente, e nem deveria esta hipótese contrária de forma alguma ser aplicada para julgar sumariamente qualquer indivíduo ou grupo de pessoas, simplesmente porque eles podem carregar traços genéticos de DNA e ou linhagem descendentes de Caim, Néfilim ou qualquer outra raça. Bom, aqui ele já está tentando se resguardar, dizendo que todas essas constatações contrárias que ele está se referindo aqui, ela não serve de maneira nenhuma para que a gente venha fazer distinção de pessoas de raça. Ah, você é da linhagem de Caim, você é da linhagem do povo do dia 6, você é amarelo, você é do povo vermelho, você é da raça ariana, dos brancos, você é semita, você é um galhudo, você é elfo, entendeu? Você é descendente de Néfilim. Isso ele está tentando se resguardar aqui no livro, que ele está chegando a essas constatações, mas que isso não pode servir de desculpa para a gente discriminar qualquer tipo de pessoa, né? Enfim, é isso que ele diz aqui. Inversamente, porém, e como um princípio primário, nós devemos entender que as irmandades enganadoras e secretas da serpente, inclusive eu quero fazer um adendo aqui, né, porque dentre todo o livro ele vai falar, assim como ele fala bastante sobre o povo do dia 6 em vários capítulos do livro, em vários capítulos ele se refere à irmandade da serpente ou à irmandade da cobra. E esses dias eu estava vendo alguns videozinhos da escritora Melissa Tobias contando, né, sobre as guerras de Órion, né, sobre as histórias do princípio, segundo a Fraternidade Branca revelou para algumas pessoas em canalizações, e ela estava trazendo alguma dessas histórias. Outras histórias estão misturadas com aquilo também que ela recebeu. E ela simplesmente disse, contando as histórias das guerras de Órion, seria importante, né, se você tem interesse nesses assuntos, assistir um pouco do que é falado no canal dela, claro, trazendo um filtro, né, filtrando e analisando as informações, como eu faço, como eu peço a Yahoo discernimento, para poder tirar apenas aquilo que vai me servir como base de informação. Como é essa informação agora que eu vou trazer para vocês? Ela disse que, contando as histórias das guerras de Órion, que o nome antigo que a Fraternidade Branca tinha, antes de ser chamada e conhecida como Fraternidade Branca ou Irmandade Branca, era, sabe o quê? Por causa dos preconceitos contra as raças reptilianas, eles mudaram esse nome e mudaram esse nome antigo para Fraternidade Branca. Claro, porque eles não queriam ser associados nos dias de hoje com qualquer coisa relacionada, né? Eles eram conhecidos, a Fraternidade Branca, eles se chamavam antigamente de Irmandade da Serpente. E engraçado, o Gary Wayne está falando aqui exatamente das sociedades secretas, vamos lá, inversamente, porém, como um princípio primário, nós devemos entender que as irmandades enganadoras e secretas da serpente, e aí nós entendemos que
Segundo a Melissa Tobias, nas histórias lá das Guerras de Órion, a Fraternidade Branca antigamente se chamava Irmandade da Serpente. E hoje elas são conhecidas como Fraternidade Branca porque é um nome mais light, mais bonitinho, né? Eles não querem ter a imagem deles associada com nada que lembre cobra, serpente, por causa que existe muito preconceito das pessoas com relação às linhagens da cobra, às linhagens da serpente, dragão, reptiliano. O que será, né? Por que será? A Irmandade da Cobra, a Irmandade da Serpente, que hoje se chama Fraternidade Branca, eles se chamavam assim porque eles são descendentes da serpente, embora eles tenham DNA Nephilim, dos anjos caídos, eles também têm parte de DNA reptiliano no DNA deles. Então, eles também são filhos da serpente. Por isso, Irmandade da Serpente, Irmandade da Cobra. E o Gary Wayne, ele cita bastante Irmandade da Serpente aqui. E eu achei muito interessante quando, pela boca da Melissa Tobias, eu ouvi que o nome antigo da Fraternidade Branca era Irmandade da Serpente. Então, só um adendo aqui na história para vocês entenderem. De novo, inversamente, porém, como um princípio primário, nós devemos entender que as irmandades enganadoras e secretas da serpente e suas sociedades secretas genitivas descendentes, de forma desonesta, usa distinções genéticas. Ou seja, embora essas informações que a gente tenha sobre essas várias linhagens não devesse ser uma desculpa para a gente discriminar qualquer raça que seja, as Irmandades das Serpentes e suas sociedades secretas, elas fazem distinção genealógica, sim. Elas fazem distinções genéticas, né? O tal do sangue azul, do sangue real, né? Do santo grau. Então, tanto é que eles acham que têm o direito de governar o mundo por serem dessas linhagens. Alegaram distinções genéticas nestes sistemas de crenças rivais são reservadas apenas para os ricos e poderosos, a elite, os adeptos daquelas sociedades secretas. O que eles acreditam são as suas conexões genéticas que linkam eles de volta a Caim e aos Néfilins, como também construindo a ideia que o dia e a criação de Adão foram dois eventos, como também construindo a ideia de que o sexto dia e a criação de Adão e Eva foram dois eventos separados. Então, amados, mais um escritor e um estudioso com um livro desta grossura enorme, mais de 800 páginas de livro, estudo e bibliografia para você estudar e ver da onde que ele tirou tantas informações e tanto estudo sobre as sociedades secretas. E com certeza também estudando Bíblias e escritos apócrifos. Esse escritor que, para mim, foi brilhante nesse livro, trouxe muita informação interessante, importante, histórica, garimpando aí a genealogia desde antes do dilúvio para cá, e que ele chegou à conclusão de que as conexões genéticas desses povos linkam eles de volta a Caim e aos Néfilins, como também construindo a ideia que o dia 6 ou o sexto dia e a criação de Adão e Eva foram dois eventos separados. A gente viu uma ocultista famosa e conceituada no meio, como a Helena Petrovna Blavatsky, falando das suas raças, grandes raças antigas, tanto as que dominaram o povo do dia 6, com as 4 raças que não eram da elite, mas eram o povo, que são os amarelos, os vermelhos e os negros, os primeiros negros, as primeiras raças negras, né? E os homens sem mente, né? Os hominídeos eram chamados pelos estudos da Helena Blavatsky de os homens sem mente, né? Por eles serem primitivos, serem considerados homens macacos primitivos, eram considerados povo sem mente. Foi um povo que foi explorado e mexido, né, pelos Anunnakis. Então,
a gente volta aqui a dizer que ele chegou, a Helena Blavatsky, ela enalteceu aí as 4 primeiras raças e os 4 primeiros continentes antes de Adão e Eva. Nós vemos aqui o Gary Wayne falando que existe na Bíblia e nos documentos de várias sociedades secretas a ideia de que o 6º dia e a criação de Adão e Eva foram 2 eventos separados. Então, a gente pode concluir que os Anunnakis tiveram participação na criação dos primeiros homens, dos hominídeos, dos homens primitivos. Eles fizeram a alteração, o salto no DNA do homem primitivo para o Homo sapiens, o Homem erectus, mas eles não foram responsáveis pela criação de Adão e Eva. Adão e Eva, Yahweh fez questão de levantar do seu trono e criar um ser com as suas próprias mãos. E ele não criou um ser para evoluir como os outros, né? O que os anjos tinham autoridade para criar mundos e seres de diversas raças, tipos, tinham autoridade para modificar DNA de planta, de animais, para criar novos seres, né? E eles tinham esse aval do Criador. Só que as linhagens caídas, as linhagens rebeldes, influenciaram os Anunnakis e fizeram com que eles se hibridizassem com reptilianos, né? Os anjos caídos já eram híbridos com reptilianos. Quando eles caíram, eles ganharam DNA reptiliano. E os vigilantes caídos, né, que nisso faz parte os Anunnakis, ao se misturar com os anjos caídos da Primeira Guerra, eles também começaram a fazer o que era mal diante do Criador e a criar coisas que não era permitido criar, a fazer alterações que não era permitido fazer. Eles tinham lá os seus mecanismos, né? A intenção deles era má, a intenção deles era diferente ali. Então eles trouxeram ali grandes alterações que acabaram sendo danosas para a Terra. Então, a gente sabe que os primeiros humanos foram feitos realmente pelos Anunnakis, assim como em outros mundos, os anjos, os arcanjos do Criador também são responsáveis pela criação de outros povos. Então, mas não de Adão e Eva. Adão e Eva foi a 5ª raça que acho que ao olhar a degradação que estava acontecendo em tantos lugares, ele resolveu criar uma raça de seres humanos à sua imagem e semelhança com as suas próprias mãos, para que através dessa raça a semente de Yahushua pudesse nascer na terra e trazer redenção para todos, para que pudesse ser aí uma redenção para o mundo e a salvação para todas as raças e todos os povos, através da linhagem de Adão e Eva, que seria da onde ia vir Yahushua, aonde o Verbo encarnado nasceria, para trazer a redenção para todos nós. E, juntamente, a serpente incluiu a sua linhagem, a sua semente também em Eva, que foi Caim. Então, tem muito mais coisas nesse livro onde ele vai citar o povo do dia 6, mas eu acho que citar esses 2 capítulos, onde ele faz essa conclusão, como eu posso dizer, quando ele faz essa dissertação a respeito dessas passagens e daquilo que ficou intrínseco, mas não ficou explicado no Gênesis, eu achei interessante trazer para vocês esses 2 capítulos, Heróis do Passado e o capítulo 8, Linhagens Reais, onde ele já traz uma boa explicação, uma boa elucidação daquilo que ele estudou, daquilo que ele conseguiu captar de tudo isso. Então, a próxima eu acho que deu para ficar aí bem entendido para vocês que existem aí na escritura essa incógnita, né?
houve aí uma intenção de mostrar duas criações, dois tempos distintos, mas não houve uma explicação. Então, a gente vê que a Bíblia não mentiu, né? Em toda essa história, a ortodoxia cristã, a religião foi que mentiu. A Bíblia nunca disse que Adão e Eva foram os primeiros e únicos, os primeiros seres humanos da Terra. Nunca disse isso, né? Ela deixou lá bem claro, no caso, bem explícito. Se você for parar para ver o primeiro e o segundo capítulo, tá bem explicado ali que se encerra uma criação e se inicia outra. E a gente vai ver isso na escritura. E que existiram, sim, outras linhagens a partir do momento que você vê Caim indo para uma outra terra e criando uma cidade, né? Então, a gente viu aí a visão da Helena Blavatsky, nós vimos aí a visão do Gary Wayne. Nós também vamos trazer para vocês algumas citações bíblicas e nos apócrifos a respeito de um povo anterior aí a Adão e Eva, ok? Então, eu acho que ficou bem claro, bem esclarecido sobre essa questão dos Anunnakis terem criado a humanidade. Na verdade, eles não são responsáveis por toda a humanidade, né? Nós temos aí várias raças humanas na Terra em ciclos de tempos diferentes, em que em algumas delas, né, incluindo o povo sumeriano, onde eles tiveram participação, assim como a raça ariana de Pleiades, Órion, Capela e de Vênus tiveram participação, contribuição para o DNA da raça branca humana, né? Mas foi uma porcentagem muito pouca para a humanidade inteira. Hoje, a fraternidade branca, eles dizem que eles são também os responsáveis pelo DNA da humanidade, que eles contribuíram com o DNA deles para a criação da humanidade. Mas, na verdade, eles contribuíram apenas em uma parcela do povo do povo branco, da raça branca, né? Nas outras raças eles não tiveram contribuição, tiveram nas alterações genéticas de povos que já existiam, né? Mas o que eles contribuíram foi para a criação da raça branca ariana. Então, Adão e Eva foi a quinta raça e é a raça de quem nós somos descendentes hoje, porque o povo sumeriano, o povo de Mu e o povo hiperbóreo, muitos deles foram extintos e outra parcela se misturou com a raça semita. Hoje, né, aquilo que o Gary Wayne falou, disso não ser motivo para... Até é bom que eu comente isso, porque quando eu falo aqui de raça branca, de vermelhos, de negros, amarelos, como os asiáticos, e da raça semita, e eu não estou aqui fazendo distinção de raça, assim como ele mesmo colocou no livro dele. Porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, a gente é uma miscelânea de raças e povos. Nós temos uma mistura, né? A dispersão com tudo que já aconteceu nesse mundo, nós somos todos uma raça misturada hoje, né? Nós podemos ser brancos, amarelos, vermelhos, semita, negro na aparência, mas o nosso DNA é uma mistura de todos eles, principalmente aqui no Brasil. E eu acredito que Yahweh permitiu isso de forma proposital para que a salvação pudesse chegar a todos os povos, tribos, línguas e nações, né? Hoje, com a mensagem de Yahushua, ele que foi o homem perfeito, independente de raça ou de cor da pele, ele foi o homem perfeito e é ele quem vai trazer e por causa dele a salvação vai chegar a todas as raças, cores, tribos da terra, a saber, todos aqueles que creem no seu nome e são fiéis a ele. Então, tudo isso aqui não é para
dizer que uma raça é melhor do que a outra. Todas as raças tiveram o seu momento de queda, inclusive Adão. Adão e Eva não tiveram o seu momento de queda. Por isso que a salvação em Yahushua, ela veio para todas as raças, não só para a raça adâmica, para todas as raças. E é isso, pessoal. O que, na verdade, o objetivo desse vídeo, já que estamos falando dos Anunnakis e que houve-se muita especulação, não foi Deus que criou o homem, foi os Anunnakis, não existe o Criador, né? Eram os seres alienígenas que vieram de fora. Eles eram parte dos vigilantes, uma classe de anjos, uma classe de anjos chamada de vigilantes, e que eles, no início, criaram boa parte dos primeiros humanos. Depois eles se rebelaram e fizeram uma cagada com o DNA humano que desagradou o Criador e trouxe o dilúvio. Essa é a verdade. Mas não foram os responsáveis pela raça adâmica. Foram responsáveis pelo salto do hominídeo para o Homo sapiens, mas não foram responsáveis pela raça adâmica. Ok? Esse era o objetivo de tudo isso. Não dizer que uma raça é melhor do que outra só porque as outras raças anteriores a Adão foram criadas a partir do conhecimento genético dos Anunnakis. Isso não quer dizer que eles eram melhores ou piores do que nós. Apenas de uma forma informativa que eles não são os criadores de todos os gêneros Homo, mas sim de uma parte anterior a Adão e Eva, ok? Que foram 2 tempos distintos, 2 criações distintas, até onde a gente conseguiu concluir aqui. Então, no próximo tópico, eu vou trazer para vocês aqui as citações bíblicas e apócrifas de um povo antes de Adão e Eva, de uma criação antes de Adão e Eva, ok? Vou trazer para vocês no próximo tópico. Aguardem aí mais um pouquinho, que já já estamos de volta.